A fita de boas-vindas. Março de 1999. Uma mulher corre descalça por uma estrada do sul do Novo México. Usa uma coleira de cachorro no pescoço e um cadeado ainda preso a uma corrente que arrasta pelo asfalto. Não grita, não pede socorro. Corre. Um morador da região a vê da varanda e chama a polícia. Quando os agentes chegam, a mulher tem os pés destruídos e o olhar de quem acabou de sair de um lugar do qual não se sai. O lugar era um trailer, estacionado num terreno nos arredores de Elephant Butte, uma cidade do Novo México tão pequena que nem semáforo tem. O dono do trailer se chamava David Parker Ray. Os vizinhos o descreviam como um homem tranquilo, prestativo, até. Ninguém tinha entrado naquele trailer nunca. A polícia entrou. O que encontraram lá dentro obrigou os primeiros agentes a saírem e sentarem no chão. O trailer era insonorizado. Dentro havia aparatos de contenção fixados nas paredes, uma cadeira com correias e eletrodos e prateleiras com instrumentos cirúrgicos organizados por tamanho. Ray havia transformado um baú de carga em uma câmara de tortura funcional. Chamavam de a caixa de brinquedos. Mas o mais perturbador não estava à vista. Estava numa fita de áudio. Ray havia gravado uma fita de 30 minutos. Uma boas-vindas que reproduzia para cada mulher que sequestrava. Nela, uma voz calma explicava que estavam presas, que ninguém as procuraria, e detalhava com precisão administrativa o que ia acontecer. Usava a mesma fita há anos. A mesma fita, as mesmas palavras, vítima após vítima. Ray foi condenado em 2001 a 224 anos de prisão por sequestro e tortura de duas mulheres. Nunca foi condenado por homicídio. Não porque não houvesse mortos, mas porque nunca se encontrou um único corpo. A polícia suspeitava de até 40 desaparecimentos. Ray não confessou nenhum. Morreu de infarto na prisão em 28 de maio de 2002, aos 62 anos, um ano depois de ser condenado. O FBI nunca parou de procurar restos humanos na região. A cidade onde Ray morava, a cidade onde tinha o trailer, a cidade onde ninguém suspeitou de nada durante anos, se chama Elephant Butte. Fica a 10 minutos de outra localidade. Essa localidade se chama Truth or Consequences. Ray não chegou a enfrentar nenhuma das duas. De um trailer no deserto a uma casa com jardim num bairro tranquilo de Kansas City. Porque às vezes o horror não precisa de uma cabana isolada. Às vezes basta um endereço residencial e um vizinho que sorri. O caderno. Abril de 1988. Um homem nu e coberto de marcas desce cambaleando pela Charlotte Street, uma rua arborizada do bairro de Hyde Park em Kansas City. Tem queimaduras no tronco, marcas de amarração nos pulsos e um olho tão inchado que não consegue abrir. Se chama Christopher Bryson, tem 22 anos e acabou de pular pela janela do segundo andar da casa número 415. A casa pertencia a Robert Berdella, um homem de 39 anos que vendia antiguidades e objetos curiosos numa banca do mercado de pulgas de Westport. Sua loja se chamava Bob's Bazaar Bizarre. Os vizinhos o consideravam um homem agradável, um tanto excêntrico, inofensivo. A polícia entrou na casa naquele mesmo dia. Numa gaveta do quarto encontraram um caderno de estenografia. Cada página era um registro, data, hora, nome da vítima e uma descrição meticulosa do que Berdella havia feito com ela naquele dia. Não eram anotações soltas, era um diário de tortura com a estrutura de um livro contábil. Dia 1, dia 2, dia 3, até 6 semanas por vítima. Junto ao caderno, 13 trosses Polaroid. Algumas mostravam homens jovens amarrados, outras mostravam o que havia sobrado deles. E num armário do segundo andar, um crânio humano. Foi identificado depois como Robert Sheldon, um jovem de 18 anos que havia chegado à casa de Berdella em busca de um lugar para ficar. Entre 1984 e 1987, Berdella sequestrou, torturou e assassinou 6 homens jovens naquela casa. Os mantinha presos por até 6 semanas.
esquartejava os corpos e os descartava em sacos de lixo que colocava na calçada nos dias de coleta, como qualquer vizinho. Nenhum corpo foi recuperado jamais. Quando as evidências foram irrefutáveis, Berdella negociou. Em troca de evitar a pena de morte, entregou uma confissão de 720 páginas. Contou tudo. Cada vítima, cada dia, cada detalhe. Foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de livramento condicional. Morreu de infarto na penitenciária estadual do Missouri em 8 de outubro de 1992. Tinha 43 anos. Vendia curiosidades numa feira. Mantinha um diário com a disciplina de um arquivista. E o objeto mais sombrio de sua coleção nunca esteve na vitrine. Berdella escondia o horror atrás de uma fachada de bairro. A 1000 quilômetros a leste, na Filadélfia, outro homem fazia o mesmo. Mas o porão dele tinha um poço. O poço. 24 de março de 1987. Uma mulher chega a um telefone público no norte da Filadélfia. Está visivelmente abalada. Tem cicatrizes nos pulsos, marcas nos tornozelos, e quando os agentes que atendem a chamada duvidam de sua história, ela arregaça as mangas e mostra a pele. Se chama Josefina Rivera. Diz que está acorrentada num porão há 4 meses e que há 3 mulheres mais lá dentro. Os agentes vão até o número 3520 da North Marshall Street. É uma casa deteriorada com uma placa na fachada que diz United Church of the Ministries of God. O dono é Gary Heidnik, um homem de 43 anos que se autoproclamou bispo de sua própria igreja. Tinha fiéis de verdade. 50 pessoas frequentavam os cultos. Também tinha $500.000 numa conta de investimentos na Merrill Lynch e um quociente de inteligência de 148. No porão, encontraram 3 mulheres acorrentadas a um cano de esgoto. No chão, um poço escavado à mão, coberto com tábuas e pedras. Heidnik colocava as mulheres no poço como punição, enchia de água, aplicava corrente elétrica nas correntes. 2 mulheres não sobreviveram. Sandra Lindsay morreu depois de ser pendurada por uma tubulação durante dias. Deborah Dudley foi eletrocutada no poço inundado. Heidnik esquartejou uma delas. Josefina Rivera não escapou pela força. Fez algo mais difícil. Durante semanas, fingiu lealdade. Obedeceu. Ganhou a confiança de Heidnik até que ele a deixou sair de casa, convicto de que ela voltaria. Rivera caminhou até o telefone público mais próximo e discou para a emergência. No julgamento, a defesa alegou insanidade. A promotoria desmontou o argumento com uma única observação. O mesmo homem que mantinha mulheres num poço operava com sucesso no mercado financeiro. Um investidor sofisticado não é um demente. O júri o condenou em 1º de julho de 1988 por 2 homicídios em primeiro grau, 6 sequestros, 5 estupros e 4 agressões graves. Pena de morte. Gary Heidnik foi executado por injeção letal em 6 de julho de 1999. Foi a última pessoa executada no estado da Pensilvânia. Ninguém reclamou o corpo. Sua igreja, a United Church of the Ministries of God, continuou realizando cultos enquanto as mulheres estavam acorrentadas um andar abaixo. Os fiéis rezavam lá em cima. Ninguém fez uma única pergunta. Heidnik nunca se deu um nome. O seguinte se batizou com uma sigla que descrevia exatamente o que fazia. O disquete. Fevereiro de 2005. Um detetive do Departamento de Polícia de Wichita, no Kansas, abre um envelope que contém um disquete. Foi enviado por alguém que assina como BTK. Bind, Torture, Kill. Amarrar, torturar, matar. Não é um apelido inventado pela imprensa. É uma declaração de intenções que o próprio assassino escreveu numa carta à polícia de Wichita 30 anos antes, em 1974. O BTK havia matado 10 pessoas em Wichita entre 1974 e 1991. Depois, silêncio. 14 anos sem uma carta, sem um crime, sem uma pista. A polícia presumiu que estava morto ou preso por outro delito. Mas em 2004,
As cartas voltaram a chegar. Pacotes, mensagens, recortes. E por fim, um disquete. Se esta é a primeira vez que você ouve falar sobre este assunto e quer ver mais casos que não vão te deixar dormir, você já sabe o que fazer. O detetive abriu o arquivo do disquete. Era um documento do Word. E documentos do Word guardam metadados. Quem o criou, onde, quando foi modificado pela última vez. O arquivo havia sido editado pela última vez num computador da Christ Lutheran Church de Wichita. O usuário registrado se chamava Dennis. Antes de enviar o disquete, Rader havia perguntado à polícia, por meio de uma de suas cartas, se um disquete podia ser rastreado. A polícia respondeu por meio de um classificado no jornal local. Não, um disquete não pode ser rastreado. Mentiram. O presidente do conselho paroquial da Christ Lutheran Church se chamava Dennis Rader, pai de 2 filhos, fiscal de conformidade municipal, líder dos escoteiros locais, 30 anos de anonimato destruídos pelos metadados de um arquivo do Word. Rader foi preso em 25 de fevereiro de 2005. Declarou-se culpado por 10 assassinatos. Na audiência de sentença, os descreveu um a um com a frieza de quem lê um relatório de fiscalização. Foi condenado a 10 prisões perpétuas consecutivas, um mínimo de 175 anos, antes de poder solicitar livramento condicional. O homem que se autoproclamou gênio do crime, que jogou de gato e rato com a polícia por 3 décadas, foi capturado porque não entendia como funcionava o Microsoft Word. Rader agia sozinho. Os seguintes eram 2, e o que construíram não cabia num porão. Operação Miranda. Junho de 1985. Um homem é detido no estacionamento de uma loja de ferragens no sul de São Francisco. O motivo é banal. Seu comparsa acabou de furtar um parafuso. Mas quando pedem sua identificação, o documento que apresenta pertence a outra pessoa. A polícia o algema, coloca-o numa viatura, e antes que possam fazer uma única pergunta, o homem pede um copo d'água. Leva a mão à gola da camisa. Tira 2 pastilhas de cianeto que carregava costuradas na roupa. As engole. Leonard Lake demorou 4 dias para morrer. Não disse uma palavra, mas o endereço que constava em seus documentos levava a uma cabana isolada em Wilseyville, no condado de Calaveras, na Califórnia, nas encostas da Serra Nevada, a 240 quilômetros de São Francisco. Atrás da cabana, a polícia encontrou um bunker construído com blocos de cimento, um incinerador industrial e terra revolvida por toda parte. Os cães farejadores desenterraram fragmentos de ossos humanos, 18 quilos de restos, documentos de identidade de pessoas que ninguém havia registrado como desaparecidas, e 2 fitas de vídeo. Lake havia batizado seu projeto de Operação Miranda, inspirado no romance A Colecionadora, a história de um homem que sequestra uma mulher para possuí-la. Com a ajuda de seu cúmplice, Charles Engie, um ex-fuzileiro naval expulso por deserção, Lake havia construído uma infraestrutura completa para sequestrar, escravizar e matar. Não era improvisação. Era um sistema com codinome, diários e vídeo catalogado. As vítimas não eram apenas indivíduos. Eram famílias inteiras. A família Dubs, Harvey, Deborah e o filho Sean, de 18 meses, desapareceu de São Francisco em julho de 1984. A família Bond, Lonnie, sua namorada Brenda O'Connor e o filho pequeno, morava na propriedade ao lado e simplesmente deixou de existir um dia. Lake se suicidou antes de ser julgado. Engie fugiu para o Canadá. Foi extraditado anos depois. O julgamento demorou 14 anos para acontecer. Em fevereiro de 1999, Charles Engie foi condenado por 11 assassinatos, 6 homens, 3 mulheres, 2 bebês. Sentenciado à morte. Preso em San Quentin. O julgamento custou 14 milhões de dólares. Em 2021, o condado de Calaveras exumou restos não identificados do cemitério de San Andreas para tentar dar-lhes um nome com tecnologia de DNA moderna. Mais de 3 décadas depois,
ainda há famílias esperando saber. Lake chamou seu plano de Operação Miranda, pelo romance em que um homem sequestra uma mulher para colecioná-la. Na ficção, a vítima morre e o protagonista começa a procurar outra. Na realidade, aconteceu o mesmo. Mas não com uma mulher, com famílias inteiras. Lake e Ing construíram um bunker para meses de cativeiro. O caso seguinte o supera. 7 anos. Não num bunker. Numa caixa debaixo de uma cama. Debaixo da cama. 19 de maio de 1977. Uma carona de 20 anos percorre uma estrada do norte da Califórnia a caminho da festa de aniversário de uma amiga. Recusou 2 caronas que não lhe pareceram seguras. A terceira parece tranquila, um casal jovem com um bebê no banco traseiro. A presença da criança a acalma. Ela entra na caminhonete. 30 minutos depois, o motorista desvia da estrada. A mulher desce com o bebê e caminha em direção a um lago. O homem passa para o banco traseiro. Saca uma faca. Coloca uma caixa de madeira na cabeça dela que bloqueia a luz, o som e o ar fresco. A carona se chama Colin Stan. O homem se chama Cameron Hooker. Tem 23 anos. Sua esposa, Janice, tem 19. E eles passavam meses procurando exatamente alguém como ela. O que se seguiu durou 7 anos. Durante a maior parte desse tempo, Stan ficou trancada numa caixa de madeira do tamanho de um caixão, guardada embaixo da cama de casal dos Hooker, até 23 horas por dia. Saía para fazer tarefas domésticas ou para ser submetida ao que Hooker decidisse naquele dia. Ele a rebatizou de K, a obrigou a assinar um contrato de escravidão e a convenceu de que existia uma organização secreta chamada The Company que vigiava sua família. Se fugisse, matariam a todos. A manipulação foi tão profunda que em 1981, 4 anos depois do sequestro, Hooker deixou Stan visitar a família. Sozinha, sem vigilância, Stan foi, abraçou os pais, sorriu para uma fotografia ao lado de Hooker, que se apresentou como namorado, e voltou para a caixa. Os pais perceberam que algo não estava bem. As roupas costuradas à mão, a falta de dinheiro, os anos sem contato. Acharam que ela estava numa seita. Não quiseram pressioná-la com medo de que desaparecesse de novo. Não sabiam que ela já havia desaparecido. O cativeiro terminou em 1984, mas não pela força. Janice Hooker, a esposa, a mesma mulher que havia participado do sequestro 7 anos antes, disse a verdade para Stan. The Company não existia. Nunca tinha existido. Não havia ninguém vigiando. A organização inteira era uma invenção de Cameron. 7 anos de prisão sustentados por uma mentira. Stan foi embora. Não correu. Caminhou até um telefone e ligou para a família. Meses depois, Janice foi à polícia. Cameron Hooker foi julgado em novembro de 1985 e condenado por sequestro e múltiplas acusações de violência sexual. 104 anos de prisão. O juiz que proferiu a sentença o descreveu como o psicopata mais perigoso que havia visto em toda a sua carreira. Janice nunca foi processada. Em troca de seu testemunho, recebeu imunidade total. Colin Stan reconstruiu sua vida. Teve uma filha. Encontrou emprego. Todo dia 10 de agosto, a data em que saiu daquela casa, comemora com a família na praia. 7 anos trancada numa caixa debaixo de uma cama. Numa casa onde 2 meninas dormiam, brincavam e cresciam sem saber que havia alguém lá. Uma casa cuja porta principal nunca teve chave.